Vamos continuar nosso trabalho ao lado do nosso futuro prefeito Paulo Carvalho e sua vice Beth Braga. A pandemia, ela realmente mexeu com a estrutura, não do território nacional, não do Brasil, do mundo todo. Os municípios de nossa região abalaram com o índice do IDEB. Como mudar esse cenário? E os planos do senhor, já aproveitando, para a educação? Muito bem, vamos lá. Os planos para a educação, eles são mais extensos. Vamos começar pela primeira abordagem que você fez. A pandemia travou o desenvolvimento de todos os municípios. Eu não tenho como criticar nem elogiar a maneira contundente que foi aplicada em Búzios. Certamente, se prefeito fosse, eu não teria usado tanta veemência, até porque eu não teria uma posada, eu não saberia o quanto isso ia me custar no bolso. Eu teria preservado todos os cuidados na não contaminação, mas eu não sei se as atitudes tomadas pelo governo elas foram exatamente no calibre que deveriam ser. Mas voltando ao tema principal, e aí eu peço que você me indique exatamente qual é a vertente que você quer que eu aborde. Vamos começar pelo IDEB. Vamos começar pelo IDEB. Vamos lá. O IDEB, Búzios, nunca atingiu o IDEB. Sempre ficou aquém. A última projeção que eu vi é que ele atingiria em 2021. Mas aí ele não atinge, passa para 2022, 23, 24, 25, por aí vai e fica para o século vindouro. O IDEB, ele exatamente mede o índice de desenvolvimento e ele tem sido muito cruel com Búzios. Por quê? Porque é muito importante a educação. Meu Deus, todo mundo, o Brasil já era grande a Indonésia, os países asiáticos eram pequeninos. Eles hoje estão lá em cima na educação e nós continuamos a mesma coisa, porque os governos entenderam que sem educação você não vai a lugar nenhum. Então você tem hoje a Coreia do Sul batendo recordes de produtividade. Eles entenderam que a educação é a base de tudo. Mas a face cruel da educação é o tratamento que o Brasil tem, não é Búzios, é o estado do Rio, é o Brasil como um todo. São os 5.000 e tantos municípios brasileiros. As professoras são sempre delegadas a segundo plano. Os governantes não remuneram elas da maneira que elas deveriam ser remuneradas. Não estou falando isso, demagogia barata, para as professoras, não. Eu estou falando uma realidade. Se não tiver educação, daqui a 4 anos, daqui a 40 anos, nós vamos estar discutindo o Brasil como um país do futuro. As professoras têm que ser atendidas em tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que puder ser atendido. Não é só aumento salarial. Aumento salarial é um dos itens. É o que elas precisam para poderem exercer a profissão delas com toda tranquilidade. O que elas precisam? Eu preciso ouvir as professoras. A pauta delas, para mim, é muito importante. A pauta delas vai ser, por mim, respondida, mas respondida de maneira honesta. Eu não vou dizer nada que eu não acho que eu vou poder cumprir. Então, nós temos que entender que quem faz o nosso futuro é educação. É inadmissível que um porteiro do Senado ganhe 15 ou 20 mil reais por mês, uma professora ganhe 2 ou 2 e pouco. É um absurdo isso tudo que acontece. Por que um deputado, por que um ministro do Supremo ganha 30 e tantos mil reais, fora os pendurucados, e uma professora fica dentro dessa remuneração? Elas são e elas representam o futuro. Se você não investir nelas, não é só a parte delas, do conforto e delas terem um equilíbrio financeiro para manter a família delas, é tudo mais.
é você fazer tudo o que elas acharem que você tem obrigação de fazer como governante. A pauta tem que ser conversada com elas, é muito importante a gente entender a pauta delas. Eu perguntei uma vez para uma professora se eleito fosse ou for, o que ela precisaria. E eu falei, olha, eu vou contratar algumas vans para pegar as professoras em casa e para levar aos locais de trabalho delas. E ela virou para mim e falou, Paulo, eu preciso mais do que isso. Bem ou mal, a gente arranja uma maneira de chegar ao local de trabalho nosso. Mas eu preciso mais do que isso, eu preciso que os alunos cheguem no colégio na hora certa. Então fica aqui, no meu governo, eu não vou alugar ônibus de ninguém. Os ônibus vão ser comprados pela prefeitura e vão ser operados pela prefeitura. Chega de transferir dinheiro do erário público, do dinheiro municipal, do dinheiro de vocês para as empresas. Porque quando você contrata as empresas, se você for malicioso, a vantagem vai estar aí, que um contrato de 400 pode virar 600 e, quiçá, haja uma maneira diferenciada no tratamento. O governo, se eleito, vai ser e vai governar, para isso ele vai ser eleito. É para que ele tenha a capacidade de conduzir a administração como gestor. Antigamente não tinha nada disso, terceirização não, cara. Antigamente o governo fazia tudo, fazia a coleta de lixo, fazia o transporte das crianças. Aí depois alguém teve a brilhante ideia de achar que o governo não tem competência para isso. Você tem 3.600 pessoas na prefeitura e você contrata a firma de fora para fazer varrição, cara. Não existe isso, porra. É simples. A honestidade tem que prevalecer. O interesse da coletividade tem que ser acima do teu interesse. Se você ama o dinheiro, se você é escravo do dinheiro, não seja político. Vai ser outra coisa qualquer na vida, porque você nunca vai conseguir dissociar o teu interesse financeiro do governo que você diz e que você sonha na tua cabeça em fazer, porque vai ter sempre o componente você primeiro e o povo depois. Muito obrigado.